Vamos começar o painel sobre identidade digital. Então, vou chamar no palco José Reinaldo Formigione, Helena Margarida e André Benedetti, para a gente bater esse papo sobre identidade digital. Palmas para eles, pessoal. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou Helena Margarido. Eu sou especialista em cripto desde 2012, quando eu comecei a atuar nesse, que na época era um mercado que ainda era tudo mato, né? Costumo brincar. E eu tive envolvida em várias iniciativas ao longo do tempo. Eu fui cofundadora de uma exchange chamada BitInvest em 2013. A gente chegou a ser número 2 do Brasil. Fomos vendidos para a Foxbit em 2016. Depois disso, eu atuei como primeira investidora da Original My, que tinha uma proposta muito interessante de trazer um token para a identidade digital. Fui advisor deles também, ajudei a coescrever o white paper de lançamento do token deles. E, mais recentemente, participei aí por 2, 3 anos consecutivos da ID 2020, que é uma iniciativa da ONU focada em identidade digital, que a gente vai falar mais sobre isso aqui no debate. E hoje eu sou advisor da Codo Assets. Alô. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço aí a presença de todos. 6 horas da tarde, sexta-feira. É sempre admirável ver a turma ainda interessada aqui depois de praticamente 2 dias de palestra, né? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Reinaldo Formigione. Eu sou o gerente de soluções blockchain do CPQD. E por que eu vou aqui falar sobre identidade digital, né? Desde 2016 a gente vem trabalhando com blockchain, desenvolvendo projetos de pesquisa e desenvolvimento e projetos com parceiro, produtos, enfim, uma série de atividades a gente tem feito. E uma das frentes que a gente considera mais disruptiva nas nossas atividades de blockchain é a identidade digital descentralizada. Logo no início, quando a gente estava lá escolhendo quais temas a gente queria investir, um dos temas foi exatamente o assunto do painel anterior, que era rastreabilidade em supply chain, usando redes blockchains permissionadas. E o outro tema, então esse mais convencional, né? E o mais disruptivo era a identidade digital descentralizada. E o nosso grande motivador para investir na identidade digital centralizada é que, apesar de todos os esforços que existem, desde de sistemas mais simples, né? Por exemplo, uma autenticação duplo fator, passando por sistemas mais sofisticados de controle de acesso baseado em risco e contexto, por exemplo, ou multibiometria, o problema da identidade digital e o problema das fraudes persiste. E, infelizmente, isso só tende a crescer. E a gente viu que a identidade digital descentralizada, ou também conhecida como autossoberana, ela poderia ser uma saída, e como eu falei para vocês, com uma abordagem muito disruptiva, que eu espero que a gente consiga abordar um pouco aqui
no nosso papo, né? Só adiantando um pouquinho, a identidade digital descentralizada, ela usa a blockchain como forma de registrar alguns dados, e que já adianto também que não são dados pessoais, porque senão a gente iria de encontro, não ao encontro da Lei Geral de Proteção de Dados ou do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. Bom, eu fico por aqui como uma introdução e passo a palavra para o Lucas. André. Bom, eu sou o André, eu sou engenheiro, então tenho um perfil um pouco mais técnico assim, e eu tenho trabalhado com blockchain há alguns anos já. Trabalhei mais com carteiras digitais, com tokenização, estou trabalhando hoje com a Blockforce e com a Codo Assets, né? E trabalhei também com NFTs. E, bom, acho que meus colegas aqui trabalharam mais com identidade digital. Eu estou aqui mais também para complementar um pouco sobre as tecnologias. Então, acho que de introdução sobre mim é isso. E tá frio pra caramba aqui, estou embaixo do ar. Oi. Então, meu nome, o pessoal já me conhece, né? Meu nome é Douglas Miranda. Eu sou cofundador da Unstable Lab. Também sou Business Developer da Hermit Crab Studio. E também sou fundador do Rio Crypto Hub, né? Que é um evento mensal e gratuito que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. É bem legal a gente falar, né, sobre essa questão da importância de existir uma identidade descentralizada, mas para quem não tem o conceito de blockchain ou de centralização, é difícil entender o quanto é importante, às vezes, a gente não ter esse poder na mão de um intermediário, né? De algum órgão emissor. E a blockchain está aí por ela ser, como o José falou, um lugar onde a gente pode registrar dados de forma imutável, né? Então, isso ajuda muito, principalmente na questão de fraudes, né? Falsificações. Então, quantas vezes, como ele falou, a gente tem que fazer verificação da identidade para provar que é a gente, né? Que você não é um robô, né? Pô, tem um monte de gente aí que não consegue mais provar que é um humano, né? Porque o cara entra na internet e não consegue. Então, a questão da descentralização, né? Ela não é um calcanhar de Aquiles, né? Ela não é algo ruim. Quando a gente entra nesse embate, acho que é legal a gente pensar como é que é hoje, né? O que a gente tem de ferramenta hoje para mitigar esses problemas. E aí a gente vê o horizonte, né? Que as possibilidades da blockchain, né, podem vir a trazer. Mas, José, você falou um pouco do que vocês estão fazendo, desenvolvimento. Nesse quesito de identidade digital, tem algo que vocês já estão desenvolvendo nos projetos com blockchain e tudo? Bom, a gente está desenvolvendo componentes de identidade digital descentralizada desde meados de 2018. E existe uma série de iniciativas internacionais hoje que estão fomentando o desenvolvimento desse ecossistema, né? Então, uma das que tem a maior relevância é a própria iniciativa da Linux Foundation, através do projeto Hyperledger, que também virou uma fundação, né? A Fundação Hyperledger, onde uma série de componentes têm sido desenvolvidos para facilitar que os desenvolvedores no mundo todo possam desenvolver suas soluções, né? Então, basicamente, é um framework
dedicado à identidade digital descentralizada, ele é chamado Indy, Hyperledger Indy. Existe também uma biblioteca onde, a partir dela, a gente desenvolve alguns elementos chaves para uma solução completa de identidade digital descentralizada, uma biblioteca chamada Ares. E também, como a gente usa muita criptografia, existe uma outra biblioteca específica de segurança da informação e com várias ferramentas de criptografia chamada Ursa. Então, essa é uma iniciativa, é uma das mais relevantes hoje. Existem várias entidades desenvolvendo em cima desses frameworks hoje, né? A própria EBSI, né, European Blockchain Service Infrastructure, ela está também desenvolvendo, oferecendo uma infraestrutura para o desenvolvimento de identidade digital descentralizada, fortemente baseada nessas ferramentas, né? Outra iniciativa também muito relevante é a Decentralized Identity Foundation, que hoje, para vocês terem uma ideia, eles têm 13 grupos de trabalho só discutindo questões ligadas à identidade digital descentralizada, né? Desde da carteira digital, passando aí para diferentes conjuntos de aplicação e diferentes componentes aí necessários para a evolução do sistema. E também os órgãos de padronização, né? Então, a gente tem o W3C trabalhando hoje em cima de 5 documentos, ou seja, caminhando para a padronização. E a grande novidade, quer dizer, não tão novidade assim, porque é uma divulgação de julho desse ano, eles lançaram a primeira recomendação ligada a um identificador descentralizado, que é base para o funcionamento desse tipo de solução, é o Decentralized Identifier. Mas outros documentos estão sendo também produzidos, né? Então, voltando aqui a DIF, que é a Decentralized Identity Foundation, esses 13 grupos de trabalho, eles geram especificação técnicas que depois vão para os organismos de padronização, tipo W3C, por exemplo, a própria ISO. A ISO está no primeiro documento dela, que é um documento de overview em relação a esse trabalho, né? Então, assim, várias iniciativas estão ocorrendo em relação a esse tema, né? Agora, voltando um pouquinho para o que a gente está fazendo aqui no Brasil, tá? No Brasil, a gente participa de uma iniciativa de a construção de uma testbed baseada numa blockchain de propósito específico, que é a Indy, como eu comentei com vocês. A gente está subindo essa rede hoje dentro do comitê técnico da RNP. O comitê técnico da RNP tem um subgrupo de trabalho que é a identidade digital, e a gente está fazendo então esse trabalho lá, subindo essa rede, para em cima dessa rede a gente desenvolver, ou seja, criar uma infraestrutura para ir desenvolver aplicações em cima dela, né? Então, essa é uma iniciativa aí bem legal. A outra iniciativa é a própria RBB, né, a Rede Blockchain Brasil, que ela é fortemente baseada, né, e é uma iniciativa coordenada pelo BNDES. Ela é fortemente baseada na LACchain, que por sua vez a LACchain usa o framework Bezo, né, que é o Hyperledger Bezo, que vem lá também da Fundação Hyperledger, né?
Então a gente subiu 14 nós nessa rede, é uma blockchain de propósito genérico, mas o CPQD, a gente coordena o grupo de trabalho de identidade digital dentro da rede blockchain Brasil, e a nossa vontade também é usar a identidade digital descentralizada na rede blockchain Brasil, né? Então tudo isso aí está sendo discutido, né? Bom, e agora chegando aqui no que a gente está fazendo, né? Como eu falei para vocês, a gente já desenvolveu uma série de componentes, desenvolvemos 2 pilotos com o Banco Central dentro do LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica do Banco Central. Eles estavam aqui hoje, né, dando palestra em Lift Learning. Isso. Então, em 2019, a gente desenvolveu, até por uma recomendação do próprio Banco Central, a gente desenvolveu uma identidade digital descentralizada para o setor financeiro, que já tem algumas provas de conceito sendo estruturadas com grandes bancos brasileiros. E a gente, isso foi 2019, né? Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu e a gente tem discutido aí com os incumbentes e com as fintechs também, para o uso desse tipo de solução. Desenvolvemos em 2020, já olhando para a fase 2 do Open Banking, um protótipo para fazer o controle de consentimento do compartilhamento de dados, que também era baseado nesse conceito de identidade digital descentralizada. Uma experiência muito legal que envolveu a CIP, a ABBC, a Associação Brasileira de Bancos Comerciais. E ainda em 2020 a gente fez um trabalho muito bacana na Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, cujo objetivo era diminuir a quantidade de fraudes no login único do governo, né, no GovBR, usando a identidade digital descentralizada, né? Então, o usuário ele fazia o onboarding usando a base de dados do TSE, ou seja, passava dados biométricos e biográficos, né, via a Secretaria de Governo Digital. Esses dados eram passados para a base do TSE, e se desse o match, se desse ok, a gente emitia a credencial verificável, que ia para a carteira digital do cidadão, e esse cidadão, com essa credencial, ele acessava o login único do governo, sem usuário e senha, né? E foi um piloto também, que foi super legal, deu muito certo, e a gente está numa fase agora de buscando recursos para ter o desdobramento disso e avançar, né, como uma solução de governo, né? Bom, e a gente também tem outras iniciativas com parceiros que a gente vem desenvolvendo. Então, desenvolvemos a identidade digital baseada, a identidade digital descentralizada para produtores, aí a cadeia produtiva da carne bovina, então, para o agronegócio. Para o setor de educação, né? Aí são nichos de mercado, com soluções que a gente desenvolveu, são MVPs que a gente desenvolveu com parceiros, e esses parceiros estão fazendo testes hoje no mercado com a solução, né? E finalmente, para terminar aqui essa fala, a gente
está aqui numa fase de desenvolvimento de uma plataforma mesmo de identidade digital descentralizada, né, uma solução completa. Todos os componentes, são mais de 20 componentes, e testando aí no mercado com diferentes atores, né? Como eu falei para vocês, a gente está montando provas de conceito no setor financeiro, tanto com incumbents quanto com as fintechs, e também com uma grande empresa de telecom, né? A identidade digital descentralizada, a gente pode explorar depois mais um pouquinho esse conceito. Queria passar palavras para os colegas aqui, mas... Fala um pouquinho para a gente também, Helena, o que vocês estão desenvolvendo nessa área, se tem algo ou que você gostaria de acrescentar sobre. Bom, depois desse longo currículo aqui, o que eu sei e o que eu já fiz, não importa lá muita coisa, eu acho. Mas, falando sério, eu acho que é o seguinte, né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje em ambientes digitais é você conseguir provar que você é você, né? Na época que eu participei do ID 2020, que é uma iniciativa da ONU que pretende criar uma identidade digital e descentralizada para todo mundo até 2030, eu lembro que tinha uma questão que eu não sabia e que ela é extremamente relevante. Existe mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que não possuem identidade. E aí, se eu não me engano, era algo em torno de 1,5 bilhão, tá? E aí, o ponto todo é assim, eram as Nações Unidas tentando se colocar como uma entidade responsável por tirar um pouco o poder dos governos de emitir essas identidades, porque, em muitos casos, a falta de identidade ou era porque era alguém que era inimigo do governo, ou era porque alguém, sei lá, virou apátrida, né? O governo do país que a pessoa nasceu deixou de existir, ou pessoas refugiadas, condição de refugiado, e pessoas sem identidade em situação de refúgio, era assim a maior número, né? E aí trazendo a problemática e o porquê deles visarem e terem essa missão aí dentro das propostas da ONU até 2030. E uma coisa que foi muito, que casou muito com o tema, é que essa iniciativa surgiu em 2017. Em 2017, para quem não se lembra ou não estava ainda nesse mercado, foi um momento de grande ação. Como eu criar isso de maneira descentralizada, é assim que deve ser. É assim que faz mais sentido que esse projeto aconteça. E aí foi-se buscar a blockchain, as soluções em blockchain para conseguir fazer isso. Até onde me consta, né, aí aconteceu pandemia, eu não consegui mais acompanhar tão de perto essa iniciativa, mas até onde me consta, já existiam alguns trials ali, usando o Hyperledger, inclusive, para tentar desenvolver isso. E, de fato, isso continua como objetivo da ONU, né? E eu acho incrivelmente interessante essa questão de você retirar dos governos e dos políticos e de toda a politicagem uma questão tão importante, um direito humano, né? Que é o direito à identidade. Então, isso daí me marcou pra caramba. Eu acho que é um dos projetos mais bonitos que eu já fiz parte, dentre os tantos, nos meus 10 anos de história no criptomercado. E eu tenho bastante orgulho de ter participado. Muito bom, muito bom. Você quer comentar alguma coisa, André? Eu me interessei bastante pelos casos que o Reinaldo trouxe. E ele comentou do Hyperledger, acho que para quem não conhece também, a gente está acostumado muito com blockchains públicas, né, onde todos os dados são públicos, tudo acessível para todo mundo. E o Hyperledger é um caso também que é uma rede que você implementa ela de forma privada, com algumas organizações participando dessa rede. Eu fiquei curioso também para entender mais sobre a topologia dessa rede, porque quando você fala que ela é descentralizada, ela é descentralizada até que ponto? Assim, quem são as pessoas
as entidades que estão gerindo essa rede, validando essa rede. E, ao meu entender, ela é descentralizada mais para o usuário, né? Então, acho que você deu um exemplo ali de aplicação na área da saúde. Um exemplo que me veio à cabeça é uma pessoa que, por exemplo, atualmente ela vai num hospital, em alguma rede de hospitais, e ela tem um prontuário nesse hospital, tem todo o histórico de atendimento nesse hospital, e aí ela vai embora, de repente ela é atendida em outro lugar, e esse outro lugar não tem o prontuário daquele outro hospital, ou daquele outro médico. E pensando assim, criando aqui na hora uma rede que funcionaria para isso, eu consigo pensar com o Hyperledger uma rede em que alguns hospitais participam dela, que empresas diferentes, e eles gerem a identidade dessa pessoa, que no caso seria um prontuário, entre eles. Mas esses dados estão com eles, assim, e com a pessoa, e o público em geral não tem acesso a eles. Legal. Bom, foi legal você ter comentado isso, porque a gente fala aqui um pouquinho de conceito para chegar lá na rede, né? Vamos lá. Quando a gente fala em identidade digital descentralizada ou autossoberana, né? Qual é o conceito que tem por trás disso? Bom, primeiro, a identidade, seja de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica ou de uma coisa, ela é formada por um conjunto de credenciais essas digitais, né? Então, por exemplo, eu posso, como eu comentei com vocês, né, a própria Secretaria de Governo Digital emitiu uma credencial para o cidadão. Aquilo era uma credencial e fazia parte da identidade daquele cidadão. Mas, na verdade, esse cidadão ele vai ter outras credenciais. É o conceito da sua carteira física. Ali você tem uma série de documentos. Entenda cada documento desse como uma credencial, né? Então você vai ter a credencial emitida pelo governo, ou as credenciais emitidas por diferentes órgãos do governo. Você pode ter a sua credencial, as credenciais de vários cursos que você fez, seja em universidade, ou seja em instituições voltadas para determinados tipos de curso, né? Você pode ter uma credencial que foi emitida pelo RH da sua empresa. Você pode ter uma credencial que foi emitida por uma instituição financeira, e por aí vai, né? Então, o conjunto de credenciais que você vai ter, ele pode ser muito grande, né? E a partir dessas credenciais, ou seja, você tem emissores de credenciais. Como é que é composto o ecossistema, né? Ele tem emissores de credenciais, tem o usuário dessas credenciais, o proprietário dessas credenciais, o dono dos dados dessas credenciais, que vai fazer a gestão dos dados, né? Isso é fantástico, isso é fantástico. Os dados passam a ser geridos pelo usuário, pelo dono da carteira, certo? E muito bem, se ele quer acessar um determinado serviço, ele apresenta dados que podem estar em uma ou mais credenciais. Então, na hora que ele vai querer acessar o serviço, aí tem o verificador, tem a figura do verificador, né? Que vai falar, olha, eu quero que você me apresente tais dados. E ele pode, então, apresentar esses dados que veio de uma credencial só, ou talvez de mais de uma credencial. E esse verificador, no lugar dele ir lá no emissor da credencial, aonde ele vai? Ele vai para a blockchain. E lá na blockchain ele verifica se essa credencial é válida ou não, quem foi o emissor dessa credencial, né? Os dados não estão na blockchain. Os dados, eles são mostrados pelo dono da credencial, e na sua blockchain você vai ter o quê?
identificadores descentralizados, você vai ter esquemas de dados e você vai ter chaves criptográficas públicas que, de uma forma extremamente segura, o verificador vai acessar esses dados, que não estarão na credencial, e sim quem vai fornecer é o próprio usuário. É um sistema super robusto do ponto de vista de segurança, atende completamente, ele nasceu, esse conceito todo nasceu em 2016, gente, quando já existia, não aprovado, né, porém já em fase de consulta pública, a GDPR. Então ele nasce completamente compliant com o GDPR e obviamente com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, toda vez que o emissor vai emitir uma credencial nesse ecossistema, antes disso ele tem que definir o esquema de dados dessa credencial e coloca numa blockchain. Essa blockchain, ela pode ser pública, ou seja, não permissionada, ou pode ser permissionada. Por exemplo, tem uma solução da Microsoft que usa a plataforma Bitcoin para isso, a framework Bitcoin para isso. Poderia também usar uma Ethereum, né? Mas, então o que eu digo, né? O que você coloca ali, o emissor? Ele coloca o esquema, ele coloca alguns identificadores descentralizados para fazer uma comunicação segura e associar ao usuário. O usuário tem uma identificação descentralizada também. E chaves públicas, certo? Muito bem. Essa blockchain, estou dando toda essa volta aqui para chegar na blockchain, né? Essa blockchain, como eu falei para vocês, ela pode ser permissionada ou não permissionada, né? O pessoal que concebeu esse ecossistema, que veio lá da Hyperledger, que é Linux Foundation, e estão lá no DIF, e estão no W3C, essa turma toda aí, e a primeira coisa que eles fizeram foi criar uma rede mundial para suportar exatamente esses registros. Essa rede é chamada Sovereign, né? E ela é baseada na Hyperledger Indy. Hoje a rede, a mainnet da Sovereign, ela tem algo aí em torno de 20 nós. Desculpem, pessoal. Eu acho que a última vez que eu vi, era a ordem de grandeza entre 15 e 20 nós. O CPQD é um dos nós dessa rede, tá? Mas ela tem mais 3 redes de desenvolvimento. Tem a mainnet, né, que roda algumas aplicações comerciais, e também tem redes para desenvolvimento, para suportar os desenvolvedores, para os desenvolvedores fazerem brincadeiras, como a gente tem a testnet da RNP hoje, né? Então, essas soluções, grande parte delas, elas rodam hoje em redes. É um conceito estranho, ele é permissionado, tá? Então, por exemplo, o CPQD, para fazer parte dessa rede, teve que assinar uma série de documentos, eles têm uma governança muito bem estruturada, né? Diferentemente de uma rede não permissionada que para você fazer parte dela, você não precisa pedir permissão, né? Por isso que chama não permissionada ou pública, né? Então, e assim, curiosamente, as iniciativas de governo, aí eu estou falando do governo da Alemanha, estou falando de uma iniciativa também de governo na Espanha, enfim, e a própria União Europeia, né, com a European Blockchain Service Infrastructure, eles estão trabalhando em cima de rede permissionada, né? Não tem milhares de nós, essas redes de identidade digital descentralizada, mas pode ter algumas centenas de nós, dezenas, centenas de nós, né?
Mas também tem gente fazendo a solução em rede permissionada, né? Tem a tal, a própria Consensys, ela desenvolveu uma solução, a Consensys, que é super ligada a Ethereum, né? Desenvolveu uma solução totalmente baseada na Ethereum, né? Então, as soluções de identidade digital descentralizadas, elas têm essa coisa de poder usar uma rede permissionada ou não permissionada, né? Mas vejam, tem uma coisa super importante. E outro dia a XP trouxe aqui uma dessas futuristas, acho que ela chama M-Web. E ela fala de algumas tendências, obviamente que falou de tokenização, né? Mas ela fala como uma das tendências mais importantes aí para os próximos anos é a identidade digital descentralizada, baseada em blockchain. E ela falou de uma coisa que é uma realidade, a hora que a gente pensa em Web 3.0, a hora que a gente pensa em metaverso, que a identidade digital fica mais complexa ainda, é um problema muito maior, né? Ela usa um conceito que é o seguinte: nós teremos várias versões de identidade. Olha que coisa fantástica. E a gente não percebe, mas a gente já faz isso. Porque a sua identidade, o seu conjunto de credenciais que você coloca lá no LinkedIn é totalmente diferente do seu conjunto de credenciais que você coloca no Facebook ou no Instagram. É diferente. E é bem diferente, né? Então, a identidade digital descentralizada, com esse conceito que eu falei para vocês, de você ter várias credenciais e em diferentes momentos, você decide qual credencial você vai usar e que dados dessa credencial você vai compartilhar, vai totalmente ao encontro dessa demanda da Web 3.0 e do metaverso, e da nossa necessidade de termos várias versões de identidade, né? E você no controle disso, não mais uma entidade centralizada, que de uma hora para outra, se ela quiser tirar a sua credencial, a sua identidade desapareceu, né? Então, a gente está vivendo uma disrupção do ponto de vista de identidade digital. Vejam, em 2008, no dia 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto lançou o famoso white paper, que foi a base de construção de todo o framework do Bitcoin, né? O pessoal do MIT pegou aquilo ali e depois de 6 meses eles tinham uma plataforma funcionando. A partir desse white paper, 2008, 2016, em abril de 2016, o Christopher Allen lança um artigo, não um artigo acadêmico, quase um white paper, que era o caminho da identidade digital descentralizada ou autossoberana. The Path to Self-Sovereign Identity. Eu recomendo que todos leiam esse artigo. Sabe por quê? Porque ele conta a evolução da identidade digital descentralizada. E ele apresenta os 10 princípios da identidade digital autossoberana. Isso foi 2016.
ou seja, 8 anos depois do artigo do Satoshi Nakamoto, surgiu esse artigo base. Ele não é um artigo tecnológico, é de fácil leitura. Ele é um artigo base para a identidade digital descentralizada. E eu tenho certeza que a disruptura que aconteceu, baseada no artigo do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é até hoje, a gente vai viver algo semelhante com a identidade digital descentralizada ou autossoberana nos próximos anos. Isso é claro. Se você observa as iniciativas de governo, bancos, diferentes setores, melhor dizendo, e órgãos de padronização, a gente está caminhando para isso. Apesar da resistência de muitas grandes empresas, que são grandes provedores de identidade, trabalharem contra, inclusive, o processo de padronização. Se vocês olharem o comunicado da W3C, quando eles emitiram a recomendação, disseram, está aqui a recomendação dos identificadores descentralizados, lá diz quem são as empresas que estavam contra essa iniciativa, e são as grandes empresas. E por quê? Porque eles não têm interesse em o controle dos dados, a gestão dos dados passarem para quem de fato é dono desses dados. É essa a realidade que a gente está vivendo. Você quer comentar alguma coisa sobre identidade digital nesse quesito? Não, na verdade, não sei nem por onde começar, assim. Eu tenho para mim que, assim, atingir a efetiva descentralização da identidade digital pressupõe que você utilize a tecnologia de fato descentralizada, né? Eu tenho as minhas questões ali com relação a Hyperledger ou redes que utilizam poucos nós. Eu até queria ouvir o André sobre isso, depois, se ele puder comentar. Mas, de fato, assim, existem muitas coisas, né? Você pensar no sistema como ele funciona hoje você tem, no máximo, um certificado digital, e você tem os chamados certificados de atributos, né, que são essas características que ele estava falando agora. Então, por exemplo, você pode ter no seu certificado digital mais uma informação lá que você é advogado, então você tem a tua OAB lá junto. Você pode ter algumas outras credenciais ali acopladas, né? Mas, de fato, na hora que a gente pensa na identidade como um direito próprio de cada cidadão, você para pensar também que os dados que você gera com a tua identidade são próprios, são seus, né? E isso daí vai dentro de todo o contexto de Web 3.0 e de você ser o dono dos seus próprios dados, de fato, que é exatamente o que as Big Techs hoje exploram demais, né? Na verdade, hoje somos todos insumo para a Big Tech, essa que é a verdade, né? Os dados são o novo petróleo, né? E cada um de nós é como se fosse um poço, né, hoje em dia, né? Exatamente, é aquela frase, né? Quando você não paga pelo produto, saiba que o produto é você. Então, é bem isso. E aí, assim, eu tenho várias reflexões com relação a isso, do ponto de vista filosófico mesmo da coisa, sabe? Eu acho que nem precisaria entrar tanto no aspecto técnico antes de mais nada, mas eu acho que, assim, de fato, qualquer revolução de Web 3.0, de coisas que a gente está vendo para o futuro, elas só vão acontecer, de fato, na hora que a gente conseguir se reempoderar desse que é um direito fundamental de cada um de nós, né? Que é a nossa própria identidade. E é isso. E acho que você até comentou um pouco, mas eu gostei muito do ponto sobre as pessoas que não têm identidade. E também isso é uma
não ter uma identidade às vezes faz a pessoa ficar ainda mais marginalizada, porque, por exemplo, em termos de política pública, tem alguns programas do governo que, para você ser beneficiário dele, você precisa ter uma identidade. Quase todos, né? Quase todos. E eu acho que hoje em dia não é mais assim, mas até alguns anos atrás você tinha que pagar para tirar a sua certidão de nascimento. Então tinha muita gente que simplesmente não fazia e uma população que já estava marginalizada ficava ainda mais por não ter uma identidade. Então acho que uma coisa que eu pessoalmente gostaria muito de ver numa Web 3.0, num país ou no mundo funcionando desse jeito, seria a facilitação da barreira de entrada. Não, a gente falar de mais de 1 bilhão de pessoas não ter identidade em pleno século XXI é loucura, né? A gente pensar nisso. Então, como a gente falou, você depende para fazer parte, né, receber, né, dessas políticas públicas, você só pode ir no SUS e ser bem atendido se você tiver carteirinha, né? Você só pode fazer várias coisas se apresentar sua identidade, você só pode votar se apresentar o seu título de eleitor, né? Então, como o André estava falando, tudo isso a gente não pensa, mas são barreiras, né, como se fossem de entrada, né, a esse meio para essas pessoas, para todos nós, né? E a gente fala de descentralização, a gente está falando de dados e tudo isso, e a gente às vezes não pensa no dia a dia o que a forma, né, como a identidade é utilizada hoje, pode trazer de problema para a gente, né? Então, você vai lá num laboratório, por exemplo, você faz um exame de sangue, né? Esses dados todos do seu exame, quem te garante que eles são privados, entendeu? E eles não vão vir até o seu plano de saúde, que dependendo do resultado, pode querer aumentar o valor que você paga, né? Então, às vezes a gente não pensa no desdobramento que tudo isso, né, o problema, entre aspas, que traz para a população, né? E eu sempre falo isso, pessoal, a descentralização, ela não pode ser um calcanhar de Aquiles nosso, né? Como a Helena falou, é só a gente olhar como é que é hoje, né? Na pior das hipóteses, a gente olha, compara e a gente vê que hoje não é certo do jeito que é formado. A gente aceita, né? Mas não é o melhor dos mundos. Então, a blockchain está aqui para a gente aprender também com ela, né? Como algumas pessoas falam, ainda é tudo mato, a gente está capinando, aprendendo como utilizar, mas é um passo a passo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que desenvolver, né, a gente também tem que conversar sobre isso, né? Então, esses debates, igual que a gente teve aqui com o Banco Central, então, são super importantes para abrir, né, a cabeça para outras áreas, enxergar o problema, né, com outra visão. A gente falou muito aí de Hyperledger, né? O pessoal que não sabe, Hyperledger é uma rede, uma blockchain privada e que muitas instituições privadas hoje utilizam, bancos, enfim, né? Porque ela São 6 frameworks atualmente, na Hyperledger, né? Sim. Como o José falou, passa de tudo. Cada frame desse vai lidar com uma área, digamos assim, da nossa sociedade, né? Pode falar. Pessoal, quando a gente fala em identidade digital no Brasil, a gente tem um sistema centralizado de identidade digital funcionando desde 2001. A lei é de 2001. Ou seja, ele adquiriu maioridade esse ano. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes nesse país. Eu estou falando aqui da nossa infraestrutura de chaves pública, ICP Brasil. Eu tive a curiosidade, antes de vir para cá, agora há pouco aqui, a hora que eu estava me preparando para entrar, de ver quantos certificados digitais
É uma estrutura centralizada, a gente tem uma série de autoridades certificadoras. Quantos certificados digitais foram emitidos nesses 21 anos? São 10.800.000 certificados, para uma população de mais de 200 milhões. O ano passado, eu precisei comprar um certificado. Com mais de 60 anos de idade, é a primeira vez que eu tive que comprar um certificado, tá? Eu sou da área de tecnologia da informação e comunicação. Não vou dizer qual que é o fornecedor aqui, tá? Mas eu demorei 2 horas e meia para instalar. 2 horas e meia para instalar o certificado, tá? E ele custou, por uma assinatura de 3 anos, R$180, né? Ou seja, para a população, R$60 por ano ainda é muito caro. E tem esse problema sério de usabilidade, né? Então, quando a gente fala em identidade digital descentralizada, todos esses problemas estão já nascem sendo tratados, ou seja, tem que ser de baixo custo, tem que ser de boa usabilidade, e por aí vai. E os que estão sendo desenvolvidos vão nessa linha. Outra coisa importante que está acontecendo na Europa e já acontece aqui no Brasil, eu vou contar um caso para vocês agora, é que existe uma tendência e a padronização está trabalhando para que haja convergência entre esses dois sistemas, ou seja, a identidade digital descentralizada, ela vem, mas você não precisa desativar toda a estrutura que você tem de identidade centralizada, não é necessário. A Europa tem um sistema, gente, de identidade digital chamada Electronic ID, é o tal do eIDAS, tá? Na versão 2.0 do eIDAS, já vai existir a identidade digital descentralizada. E aqui no Brasil, curiosamente, o que aconteceu? A gente desenvolveu uma solução para um parceiro de gestão de ciclo. Esse parceiro está aqui, inclusive, no evento também, a W Connect, de gestão de ciclo de emissão e liquidação de receitas de remédios controlados. Aonde a identidade digital do paciente, ela era baseada em identidade digital descentralizada. Mas o médico, quando a gente desenvolveu, ele só podia assinar a receita usando a nossa autoridade, a ICP Brasil, o certificado da ICP Brasil. Então, o que nós fizemos, né? A gente fez uma convergência entre os dois sistemas, de tal forma que o médico assinava a consulta, a receita, usando o ICP Brasil, certo? O certificado, usando o token dele, e a gente pegava aquela assinatura e colocava dentro de uma credencial verificável de identidade digital descentralizada. Ou seja, a convergência já está existindo, né? Um sistema não vai destruir o outro. Lógico que existem resistências, principalmente pela parte das autoridades certificadoras, né? De reserva de mercado, de manter esse mercado mais tempo possível. Isso é um movimento natural, né? Mas eu acredito que é uma coisa inexorável. Esse sistema, ele vai ser reconhecido, inclusive, como uma assinatura, porque hoje a gente tem 3 tipos de assinatura no Brasil, né? A assinatura simples, a assinatura avançada, e a terceira assinatura é a assinatura que a gente faz usando esses tokens, usando o quê? As autoridades certificadoras, né? Eu tenho certeza que, uma questão de tempo, a identidade digital descentralizada, soluções baseadas nisso, vão ter esse status também.
Eu tenho certeza que isso uma hora vai acontecer. É um futuro que já é presente, né, galera? Não tem jeito. Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês no palco para esse bate-papo maravilhoso. Vou chamar em breve... eu vou chamar já o próximo palco, então eu queria que uma salva de palmas aqui. Obrigado, pessoal. Desse integrante maravilhoso, galera. Então, vai ser direto agora o painel, né, pessoal? Então, vou chamar aqui, esse painel será sobre o metaverso na prática. Então, um assunto bem interessante aí que está em hype. E eu vou chamar pessoas que são do Rio, conheço bastante. Gostaria de chamar aqui no palco a Priscila Baeta, do Código Brazuca, a Aline Viana, do Metamundo, e o Antônio Marcelo, da Cyber Skies, do Código Brazuca. Bom, muito bom, muito bom. Pode sentar aí, gente, fica à vontade. Senta aí, gente. Conheço o Douglas não, né, Douglas? Todo mês. Gente, deixa eu só fazer uma quebra de protocolo aqui, já que a gente está na apresentação. Boa noite, obrigado por vocês estarem aguardando a gente aqui. Eu também trouxe a Fê Santi, que é uma das responsáveis por esse projeto. Meu nome é Antônio Marcelo, sou founder e CEO do Código Brazuca. Código Brazuca é um projeto na área de programação de jogos para jovens, só que a gente virou a chave, agora está todo mundo indo para a Web3, e a gente pega a molecada de comunidade carente e transforma eles em CTOs, tá, para empresas. A gente tinha um maluco nosso aí que já foi embora, que teve que sair porque ele já está trabalhando, daí foi receber a grana que ele tinha para receber, que ele ganhou. Qual é o objetivo disso aqui, rápido, Rastor? Porque eu não sou o cara do show, eu apenas participei na história. As meninas aqui, a Priscila, a Aline e a Fê, tá? A gente deu uma ideia muito doida para o pessoal da Play for Change há cerca de 20 dias atrás, de pegar uma lente, originalmente da Sandbox, e criar toda uma experiência de metaverso dentro dela, do qual integraria 5 projetos. A própria Play for Change, Código Brazuca, Metamundo, Cyber Skies, que é o jogo também que eu participo, está lá na experiência, e o projeto Educar, da Carol, que não sei se ela está aí. Tá? Então elas vão falar de como foi feito esse trabalho, tá? Vai rolar o vídeo aí, que eu acho que não sei se já está rolando. Não tem problema, se puder. Tá? Aí vai rolar o videozinho aí, e elas vão explicar como é que foi todo o processo, tá? Da criação desse projeto. Eu participei também, mais com um pouquinho de programação, modelando alguns assets, mas o show é delas, divirtam-se. Ok, Branco? Pode sentar agora. Ok, gente, eu sou a Priscila, do Código Brazuca. Como o Tony falou, a gente literalmente deu essa ideia para a Play for Change, na verdade foi uma ideia em conjunto, para construir uma lente. Toda a lente foi feita no Voxel Edit. Voxel Edit não, no Matica Voxel, depois para o Voxel Edit, né, que é a plataforma da Game Maker da Sandbox, e também com o conjunto da Metamundo BR, que vocês também já conhecem, que é a Aline e a Fê. E esse projeto todo nasceu em 20 dias, então nós tivemos 20 dias para desenvolver todo esse projeto, que é para, literalmente, ter os NFTs lá do pessoal, tanto da Play for Change, da Educar Mais, que vão ser colocados lá para ser vendidos e para ajudar os projetos sociais. Ainda vai ser implementado as aulas que todos nós vamos dar, né, tanto para Voxel, quanto para qualquer coisa de Web3, e para implementar essa galera que está entrando nesse universo, para ser tudo no metaverso. Então, esse projeto é um projeto bem audacioso, que ainda tem bastante coisa para entrar. Vai ter locais para serem alugados, para outras empresas entrarem. Tem ativação de jogos, tem a experiência, que o metaverso é a experiência, e sem a comunidade a gente não faz nada, como vocês estão vendo. Então, a comunidade é muito importante. Eu vou passar agora para o pessoal do Metamundo falar como foi essa experiência de produzir um jogo em 20 dias. Boa noite, pessoal.
Então, aqui eu sou a Aline, né? A gente tem um projeto da Metamundo que iniciou através do YouTube. A gente começou conhecendo esse projeto por ser uma plataforma de fácil acesso para a criação. Então, isso para a gente foi algo muito novo, porque a gente percebeu que tinha uma facilidade, né, das pessoas aprenderem a mexer na programação, né, ali no software, fazer criação, sem necessariamente conhecer sobre tecnologia, né, ter uma maior facilidade com isso. Então, a gente lançou o projeto, né, a Metamundo, e aí as pessoas começaram, através dos nossos vídeos, a desenvolverem. Então, a gente percebeu a potência que tinha isso, porque quando a gente fala de Web3, né, a gente também às vezes fala de game, a gente acha que monetizar só está envolvido ali no jogo, né? E a nossa proposta é que todos podem ser construtores. E com esse projeto a gente buscou fazer isso, né? Vamos construir, isso pode estar fora dos estúdios, né? Não precisa estar centralizado nos grandes estúdios, que era o que a gente vinha vendo acontecendo. E agora, com essa experiência aí rodando, a gente mostra para todos que é possível sim, você não precisa ter uma carreira, você não precisa estar dentro do desenvolvimento para conseguir desenvolver isso. Então, eu vou passar agora a palavra para a Fê, para que ela fale um pouco também da Metamundo aí. Boa noite, gente. Então, assim, é um prazer estar aqui, podendo estar apresentando o nosso trabalho em parceria com a Play for Change, com o Código Brazuca. Como a Aline já falou, nós iniciamos trazendo esse conteúdo em português aqui para o Brasil, porque quando fomos pesquisar não tinha conteúdo em português. A gente achou uma oportunidade legal e nos questionamos, por que não tem aqui no Brasil em português? Será que não tem pessoas se interessando por isso? E aí nós começamos a trazer esse conteúdo de como criar em português. E aí, para nossa surpresa, né, muita gente se interessou, as pessoas gostaram dos tutoriais, gostaram de começar a saber construir para o metaverso. E aí a gente não conseguiu mais parar, a gente formou uma comunidade que hoje são construtores do metaverso. E foi muito bom ter a oportunidade de trabalhar em parceria com esses projetos incríveis, né, que trabalham com o social, levando o acesso à tecnologia para pessoas de periferia, da favela. Então, assim, poder colocar isso tudo em tão pouco tempo dentro do metaverso e mostrar para todo mundo que qualquer pessoa pode criar também o seu metaverso, né, o seu mundo, do seu jeito, que é acessível para todos, foi muito especial para a gente. Foi mesmo. Deixa eu só complementar uma coisa aqui para todos, né? O que acontece com relação... Eu não gosto de ficar sentado, isso é mal de professor. O que acontece, galera? Esse projeto ele foi construído com uma base que é muito interessante, que mostra qual é a força da Web3. As meninas falaram, depois eu vou deixar vocês falarem mais uma coisinha, que é a comunidade. Nós temos aqui, basicamente, a Play for Change, que é a nossa parceira já de longa data, está em vários projetos que a gente está tocando, né? E a gente começou a integrar todo mundo. Nós trouxemos o Metamundo, fomos lá do Código Brazuca, caiu o Cyber Skies também dentro, né? Que eu também faço parte lá do projeto como Game Designer, está ali a Bruna e o Nick ali, né? E a gente trouxe a Educar Mais também, que faz um projeto social maravilhoso, tá? Que é justamente o que a gente está querendo mostrar para vocês. Então, qual é o segundo passo desse projeto, que tem um segundo passo? É a gente agora levar esse projeto para as comunidades e transformar que os jovens, as crianças, que elas construam seus metaversos, construam não só no Sandbox, mas em outros metaversos existentes aí no mercado e consigam ter sustentabilidade. Ou seja, a gente trazer conhecimento, que é a parte mais importante que a gente fala no evento, que é a educação, e com isso elas consigam se transformar socialmente, consigam ter recursos para poder se transformar socialmente, melhorar a sua situação de vida. Então, esse é o próximo passo desse projeto. Então, queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, que é legal, né? O que acontece? O projeto Educar Mais, o Play for Change, Código Brazuca e também o Metamundo, que entrou nessa empreitada, né, com a gente, a comunidade vai falar muito também. Porque como essas pessoas não têm acesso e todos estamos dando aula para todo mundo ter acesso e saber mexer e ser arquiteto de metaverso, com português, né? Porque, infelizmente, boa parte do material é em inglês e muito mal explicado. Então, a gente está dando com esse metaverso que nós fizemos em 20 dias, porque foi enlouquecedor, realmente.
Tá dando a chance da galera aprender a fazer isso, vamos ensinar a construir isso do zero. Também nessa plataforma que vão ter aulas, vocês vão poder mintar os NFTs, vender e com certeza participar junto com a gente de muitas coisas. A comunidade é muito forte, tanto da Play for Change, da Metamundo, do Código Brazuca, do Educar Mais principalmente também. E tudo isso a gente pode construir junto, não é só os desenvolvedores fazendo as coisas. Você que está aí na plateia, você pode aprender isso do nada e tipo de graça, sabe? Isso é muito legal, muito inclusivo e a Web3 está vindo aí com força para isso, para ajudar novos empregos, novos empreendimentos surgindo disso. E o legal é que a comunidade é muito forte como um todo e todo mundo se ajuda. Então isso é um diferencial aí que veio para quebrar essa galera da Web 2, sabe? Eu só queria complementar que recentemente nós tivemos uma experiência de ir na Favela Inc., no Vidigal, falar um pouco desse projeto de construir para o metaverso para as crianças de lá. E foi uma experiência incrível, foi único poder falar sobre jogo, explicar um pouquinho como que você pode construir o seu avatar, as construções, você pode construir o próprio jogo lá dentro e ver os olhinhos, né, deles assim brilhando, se interessando. Assim, foi muito legal e isso nos motiva a seguir, como o Tony, né, falou, para esse próximo passo. Claro que a gente encontra ainda muitas barreiras, como a dificuldade de maquinário, né, para a gente trabalhar com isso. Mas a gente acredita que é só um obstáculo que a gente vai conseguir. Exatamente. E também o propósito é que essa galera, eles mesmos façam suas experiências, né? A gente não está aqui para representá-los, para ir lá e fazer a criação. Até mesmo dentro desse projeto, a gente representa uma aldeia indígena que já está inserida na Web3 ali, e estão muito mais avançados do que a gente imagina. E a ideia é que, passando esse conhecimento para eles, eles mesmos possam desenvolver os seus próprios ambientes, as suas próprias experiências dentro do jogo. E a partir disso, né, a gente sabe que jogos, assim, os olhos brilham, né? O jogo um jogo grande é a maneira amor, né? mais fácil de uma criança entender alguma coisa, Exato. porque ela tem que se divertir estudando. Isso. E aí, por exemplo, eles se representando lá dentro, eles saem dali construtores, né? Eles saem dali também capacitados para desenvolver e estar dentro do mercado e estar diante de oportunidades que a Web3 traz. As oportunidades que a Web3 está construindo, porque várias profissões que daqui a um ano vão ter não existem hoje. Que a Web3 está gerando essa oportunidade e para essas crianças e pessoas de comunidades mudarem a vida da própria família. Delas mesmas, da família, que no momento não tem como, no governo atual, na Web 2, como tá, entende? E esse tipo de projeto eu acho que é muito importante para essa galera crescer. E é uma porta de entrada, né? Para você ensinar os conceitos básicos, de repente, de educação financeira, de criar uma carteira digital. De repente, a porta de entrada através da criação de um jogo no metaverso talvez seja mais atrativo para essa garotada que está aí, né? Poder realmente aprender um pouco mais sobre a Web3, que a gente sabe que ainda não é fácil, né? Ainda tem muitos obstáculos, ainda é um pouco complicado. Então, de repente, é uma maneira aí de trazer esse pessoal para aprender. E também queria pontuar a questão da plataforma, né? Porque a gente está falando de uma plataforma que só foi possível fazer esse trabalho porque ela é de fácil manuseio. Então, ela tem uma curva de aprendizado assim, muito mais rápida, né? Ela não requer tanta expertise. Então, isso a gente percebeu assim, que era um grande facilitador para que a gente pudesse levar para essa população, né? Então, assim, também fica aí uma dica para os desenvolvedores: façam softwares que sejam acessíveis, porque esses metaversos vão precisar ser ocupados. E quem a gente quer que ocupe esses metaversos, né? A gente quer ambientes que sejam inclusivos e nada melhor do que ter ferramentas para que eles mesmos criem e que esses ambientes sejam mais diversos possíveis. Eu queria só falar uma coisa aqui para a gente, daqui a pouco a gente já terminando, infelizmente, né? Eu queria muito agradecer o pessoal da Play for Change, nossos parceiros, que acreditaram nessa ideia doida, né? Que foi muito engraçado. A gente estava... Levanta aí, turma. Valeu, gente. A gente estava no WhatsApp falando, a gente tem que levar alguma coisa para Blockchain Rio. Eu falei, eu tenho, assim, uma ideia maluca aí. Qual? Vamos fazer um terreno lá, a ideia da Land, já estava rolando um tempão. E aí, juntamos nós aqui, fizemos um brainstorm, foi lá no Código Brazuca, né? E aí a gente teve a ideia da arcologia,
que é uma coisa que quem joga SimCity deve se lembrar, né? Que a arqueologia, na realidade, é um conceito arquitetônico que integra, tá, a natureza junto a construções. E muito mais, é quase um prédio autossustentável. Como a gente tinha a limitação de uma terra somente, uma lente somente, o que a gente fez? Vamos construir para cima e para baixo. Tem para baixo também, é easter egg, hein? A gente calculou, tem cerca de 40 minutos de experiência de jogo dentro dessa única lente, né, do qual você vai passear por todo o cenário, vai visitar a aldeia indígena, vai visitar as nossas salas de aula, vai lá na dungeon lá de baixo salvar a mascote da Play for Change, que está lá embaixo. Tá, tem um jump puzzle para quem gosta de jump puzzle. Então isso tudo foi montado pensando nessa experiência, porque simplesmente você fazer uma lente somente não tem graça. E uma coisa que a gente quer falar, que é importante, é mostrar que existem muito mais pessoas no Brasil capazes de fazer coisas do qual, de repente, as empresas de fora não enxergam. E nós temos aqui uma galera extremamente competente, não só tá na área de tecnologia, mas principalmente nas comunidades carentes. Tá? Tem uma galera brilhante lá que não tem acesso, não tem oportunidade, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar e tem que usar a Web3 para justamente dar voz, dar acesso a essas pessoas. Então é interessante que nós estamos aqui com muitas pessoas, a gente espera que esse recado vá longe, né? Que a gente mostre que tem muita coisa ainda para ser feita. A gente, como eu falo sempre, tudo é mato ainda, né? E é isso, pessoal. Eu queria que vocês saíssem daqui com esta reflexão também. Tony, só para complementar rapidinho, que essa experiência está sendo lançada aqui na Blockchain Rio e em breve vai estar lá no draft do Sandbox. Então, qualquer pessoa pode acessar e experimentar, entrar lá, jogar, experimentar a experiência, conhecer a Oca indígena, né, representada aí pelo pessoal da Play for Change, dos índios da Amazônia, que estão super avançados tecnologicamente, estão querendo levar, né, carteira de criptomoeda para lá, para a aldeia. Tem o espaço do Código Brazuca, da Metamundo, da Play for Change, da Educar Mais, da Carol. Tem a representação da favela ali também, da Tavares Basto. Então, assim, vale a pena vocês entrarem e experimentarem. Isso, e quando a gente fala dessa experiência também, a gente está mostrando projetos que, de fato, estão impactando pessoas através da gamificação, né? Então, é uma nova forma também da gente se mostrar, né, e mostrar tudo que está sendo feito, né? E agradecer o Caratroz também, desculpa. Sim. Agradecer a nossa comunidade que participou com a gente, Caratroz, Augusto, Dancói, pessoal que entrou junto para construir também. Gente, é isso, a gente agradece a oportunidade que a Play for Change deu e essa loucura que vai dar certo. E a gente espera que todos vocês testem depois no draft do Sandbox, que vai estar liberado isso para vocês fazerem as aventuras e conhecerem mais dos projetos sociais que a gente ajuda. E é isso. E agradecer a oportunidade de estar aqui no palco da Blockchain Rio para mostrar o trabalho, né? Isso para a gente é muito importante porque é o esforço de todos que estão aqui, e principalmente das meninas, como eu falo brincando sempre nas minhas falas, né? Eu estou de frango de macumba dando força aos trabalhos, como a gente fala brincando, né? Mas é justamente isso. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e poder mostrar isso para vocês e dar essa mensagem para vocês. É isso, né, gente? Valeu. É isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos.